Tem muitos objetos espaciais em todo o universo, de estrelas a planetas, satélites, cometas e asteroides. Mas o nosso corpo celeste mais próximo é a Lua, que tem sido objeto de muitas pesquisas, teorias e até mesmo mitos. Como o nosso único satélite natural e permanente, a Lua está entre os top 10 da lista de maiores satélites do nosso sistema solar. Está localizada em um braço espiral externo da Via Láctea. Outros planetas do nosso sistema solar, como Marte ou Júpiter, têm muitas outras luas. Saturno é o planeta que está no topo dessa lista, com surpreendentes 82 luas, das quais 53 têm nome. Será que cito todas aqui? Não? Ok, vamos seguir em frente. A nossa Lua, com seu raio médio de 1.737 km, não é a maior lua do sistema solar, mas é a maior em comparação com o tamanho do planeta que orbita. A diferença entre um satélite como a Lua e um planeta não é o tamanho, embora essa possa ser a primeira conclusão. As maiores luas do nosso sistema solar são realmente enormes. Algumas delas são ainda maiores do que os planetas. Júpiter, na verdade, tem vários satélites desse tipo, como a gelada Ganímedes. É a maior lua do nosso sistema solar, maior que Mercúrio e Plutão. Pode até ter um oceano subterrâneo de água salgada que pode ser maior que toda a água na superfície terrestre. O diâmetro da nossa Lua é um pouco maior do que 1/4 do diâmetro da Terra. No entanto, quando se trata de massa, é 80 vezes menor do que a do nosso planeta. Para ter uma ideia melhor, se você pensar em nosso planeta como sendo um grande balão oco, precisará de cerca de 50 luas para preenchê-lo. Mas vamos olhar de uma perspectiva um pouco diferente. Como o tamanho da nossa Lua se compara aos Estados Unidos? Esse país mede 4.506 km de largura horizontalmente, o que significa que a Lua é menor em diâmetro. É difícil para nós vermos de outra maneira, mas e se o nosso satélite fosse 2 vezes maior? Bom, em primeiro lugar, veríamos muito mais eclipses solares. Nas condições atuais, eles podem acontecer de 2 a 5 vezes por ano, e 5 vezes é uma exceção. A última vez que houve 5 eclipses solares em um ano foi em 1935. Você terá que esperar até 2206 para ver a próxima ocorrência. O Sol e a Lua parecem mais ou menos do mesmo tamanho daqui da Terra, mas acho que não será uma surpresa se eu lhe disser que a estrela a qual estamos orbitando é enorme. Bem, se o Sol fosse oco, quantas luas você acha que precisaria para preenchê-lo? Espere, não há necessidade de pesquisar no Google. Você precisaria de 64,3 milhões de luas terrestres, ou cerca de 1,3 milhão de terras. Sim, é tão grande assim. E enquanto estamos falando sobre o nosso Sol, ele tem um diâmetro de 1.390.000 quilômetros. Sua massa? Bom, é pelo menos 330 mil vezes maior do que a da Terra. Eu não sou um cientista, então vou tentar simplificar. É uma bola de matéria quente, flamejante e brilhante, mantida unida pela gravidade. A razão pela qual elas emitem calor e luz é que, bom, elas são muito quentes. Especialistas chamam as menores estrelas de anãs vermelhas, por causa de seu tamanho e cor. Elas também são os tipos mais frequentes de estrelas em nossa galáxia, com algumas delas sendo tão pequenas e fracas que são invisíveis para as pessoas na Terra. É o caso da nossa estrela vizinha mais próxima, Próxima Centauri. Nosso Sol é considerado uma estrela média, pois tem uma massa, brilho e expectativa de vida médios. Há também estrelas gigantes por aí. Elas são mais raras, mas mais fáceis de se ver. É por isso que você pode presumir com segurança que quase todas as estrelas que você vê depois que o Sol se põe são muito maiores do que o Sol. Mas chega disso, vamos trazê-lo de volta à estrela do show de hoje, a Lua, nosso único satélite natural. Mas é o único? Isso pode ou não ser a verdade completa. Em 1997, um grupo de cientistas se deparou com um asteroide com cerca de 5 km de largura, que parecia ter entrado no controle gravitacional da Terra, aparentando ser um satélite do nosso planeta. Eles o chamaram de Creighton. O asteroide leva cerca de 770 anos para fazer uma viagem ao redor da Terra. Também parece que permanecerá em um estado suspenso ao redor do nosso planeta por pelo menos mais 5.000 anos. A Lua também está se afastando de nós. A cada ano, ela essencialmente mantém parte da energia rotacional do nosso planeta e a usa para se lançar cerca de 4 centímetros em direção à sua própria órbita. Se os dados que temos disponíveis hoje estiverem corretos, quando surgiu, a nossa Lua estava a cerca de 22.530 quilômetros de distância de nós. A distância hoje é de 385 mil quilômetros em média. Então, o que acontecerá quando ela se afastar completamente?
Bom, com certeza será o fim de músicas como Moon River, Fly Me to the Moon, Lua de Cristal, Banho de Lua. Então, simplesmente não haverá marés nos oceanos do nosso planeta, e nossas noites se tornarão mais escuras. As estações ficarão muito diferentes, assim como a duração dos nossos dias. Com base nos cálculos atuais no mundo da ciência, isso levará cerca de 50 bilhões de anos para acontecer. Então não há necessidade de se apressar e estocar lanternas por enquanto, a menos que você simplesmente goste de acumular coisas. Tem outra coisa aqui também, o nosso Sol fica cerca de 10% mais brilhante a cada bilhão de anos. Vou poupá-lo dos cálculos, mas para resumir, é mais provável que muito antes de a Terra ficar sem sua Lua, o Sol já tenha engolido os dois. Nossa, eu não acho isso mais reconfortante. Mas ei, o que faz de um planeta, bom, um planeta? E por que a nossa Lua não é considerada um? Quero dizer, é maior do que alguns outros objetos no nosso sistema solar que são, tecnicamente, planetas. Para começar, um planeta é um corpo celeste que faz 3 coisas: orbita em torno de uma estrela e não de outra coisa. É maciço o suficiente para se tornar arredondado por causa de sua própria gravidade. E, por fim, tem o poder de arrebatar qualquer poeira ou fragmento em sua órbita à medida que continua a se mover ao redor do Sol. Então estabelecemos que a Lua não orbita o Sol, mas também não orbita a Terra. Ambos orbitam um certo ponto estacionado entre eles chamado de baricentro. Fica a cerca de 1.600 km abaixo da superfície terrestre, claro, mas ainda a cerca de 4.800 km do centro do nosso planeta. Como este baricentro fica abaixo da superfície da Terra, não consideramos a Lua um planeta. Para poder fazer isso, a Lua teria que ser cerca de 1/3 maior ou estar 1/3 mais distante para que o baricentro fosse independente da superfície terrestre. No entanto, a Lua tem algumas outras características semelhantes às de um planeta, o que a torna muito especial no nosso sistema solar. Em primeiro lugar, tem uma crosta, um manto e um núcleo. Também tem uma geologia bastante ativa, com eventos como nossos próprios terremotos. Você adivinhou certo, eles levam o nome de lunamotos. Ei, eles têm tortas de lua por lá também? Agora vamos continuar nossa exploração espacial um pouco mais. Espere, o quê? Você não consegue me ouvir? Claro que não consegue, porque o espaço é totalmente silencioso. Como não há atmosfera no espaço, o som não tem meio ou maneira de viajar para que você possa ouvi-lo. Você vai querer ficar longe de Vênus se quiser continuar suas viagens espaciais. É o planeta mais quente do nosso sistema solar. Tem uma temperatura média de cerca de 450 graus Celsius em sua superfície. Você pensaria que é porque é o mais próximo do Sol, mas não é o caso. Você também pensaria que o planeta mais próximo, Mercúrio, seria o mais quente. Bom, como este não tem atmosfera que ajuda a regular a temperatura, ele tende a ter flutuações maiores. Seu calendário também seria muito confuso em Vênus, já que um dia em sua superfície dura cerca de 1 ano terrestre. Isso ocorre porque Vênus está girando lentamente em torno de seu próprio eixo, levando 243 dias terrestres para completar seu próprio dia. Se você fosse fazer uma parada em Marte, deveria ficar de olho naquele pôr do sol azul. De acordo com especialistas da NASA, há uma poeira fina que torna o azul perto da parte do Sol no céu muito mais visível em Marte. Algum fã de diamante por aí? Faça as malas, porque há um planeta lá fora feito de diamantes e tem o dobro do tamanho da Terra. É o planeta 55 Cancri. Acredita-se que provavelmente está coberto de grafite e diamantes. Um traje espacial custa cerca de 12 milhões de dólares, mas uma visita lá cobriria completamente as despesas, você não acha? E se você não é fã de explorações espaciais e prefere o conforto do nosso planeta, aqui estão algumas boas notícias. Temos mais árvores aqui na Terra do que estrelas em nossa galáxia. Sabemos que existem cerca de 3 trilhões de árvores aqui na Terra e entre 100 bilhões e 400 bilhões de estrelas na Via Láctea. Quer chegar o mais perto possível da Lua sem sair da Terra? Fácil! Pegue um avião para o Equador e escale o Monte Chimborazo. Eu sei, pode parecer estranho, mas me ouça. O Everest é a montanha mais alta quando se mede a partir do nível do mar, mas o pico do Chimborazo é na verdade o ponto da Terra mais próximo da Lua. Aqui está a física por trás disso. O Monte Everest tem mais de 8.800 metros de altura e o Chimborazo tem apenas cerca de 6.100 metros. Mas o segredo está na distância que eles estão do núcleo da Terra. A Terra não é uma esfera perfeita. Ela é rechonchuda no meio e ligeiramente esmagada na parte superior e inferior. A parte gordinha no meio é chamada de Equador. A montanha de que estamos falando, Chimborazo, está localizada a alguns graus da linha do Equador,
Portanto, como a esfera mole é mais rechonchuda na parte central, o pico do Timboraço se destaca mais no espaço. Isso significa que se você subir até o pico dessa montanha, estará um pouco mais perto da Lua do que se subir até o Monte Everest. No Mar do Norte, ao largo da costa da Inglaterra, há uma minúscula plataforma flutuando, aproximadamente do tamanho de 2 quadras de tênis. Você pode pensar que se trata de uma plataforma de petróleo, mas esse é o Sealand, o menor país do mundo. A plataforma da Rogge Tower foi construída durante a primeira metade do século XX como um forte para proteger os navios ingleses. Nos anos 60, um homem chamado Paddy Roy Bates decidiu reivindicar esse antigo forte como seu próprio país, batizando-o de Principado de Sealand. Paddy deu ao seu país tudo o que ele merecia: uma bandeira nacional, uma moeda, uma constituição, selos e um sistema de içamento. A propósito, é assim que você entra no país, içado até a parte superior da plataforma. Atualmente, essa micronação é chefiada pelo monarca Michael Bates, que é membro da autoproclamada realeza do país. Eu sei, mas por que esperar na fila do trono britânico? A nação tem seu próprio fã-clube, que torce pelo Clube Nacional de Futebol do país. Seu time compete em torneios internacionais, onde geralmente joga com outras nações pequenas. Embora a Sealand tenha apenas um residente oficial até o momento, jogadores de outro país se juntam para ajudar o time de futebol. Um dos torcedores do país também colocou uma bandeira de Sealand no topo do Monte Everest. Ter sua cozinha em um país e sua sala de estar em outro. Essa é a realidade diária de alguns moradores de Barlow. Nessa cidade, a fronteira entre a Bélgica e a Holanda não passa apenas pelas ruas, ela corta os prédios. Para navegar nessa configuração, foi criada uma regra segundo a qual a nacionalidade de uma casa é determinada pela localização da porta da frente. Mas essa solução criou seus próprios problemas. Há uma casa em que a porta da frente fica exatamente na fronteira, dando a ela 2 endereços, um na Bélgica e outro na Holanda. Os proprietários dessa casa tiveram uma oportunidade única. Eles podiam escolher de que país gostariam de receber seus serviços públicos, como gás e água. E você adivinhou, eles escolheram o país onde essas coisas eram mais baratas, nesse caso, a Bélgica. No Senegal, na África, há um lago que parece saído diretamente de um filme de ficção científica. A cerca de 29 quilômetros ao norte da capital, Dakar, encontra-se o Lago Hetba, também conhecido como Lac Rose. Esse lago é famoso por sua água rosa brilhante. Sim, ele realmente é rosa, e você pode até nadar se estiver disposto a isso. Mas esteja preparado, a água é super salgada, um dos lagos mais salgados do mundo, com níveis de sal acima de 40%. A cor rosa vem de uma espécie de alga minúscula. Essas algas produzem pigmentos vermelhos que refletem a luz do sol, dando ao lago sua tonalidade única. Se quiser ver o lago em sua cor rosa mais brilhante, visite-o durante a estação seca, de novembro a junho. A água da chuva em outras épocas do ano pode tirar parte da cor. A propósito, há outros lagos cor-de-rosa em todo o mundo, como o Lago Hiller, no oeste da Austrália, e o Lago Natron, na Tanzânia. Há uma colina que parece estar pegando fogo o tempo todo. Localizadas na região ártica do Canadá, as colinas fumegantes são uma visão verdadeiramente única na Terra. Alguns dos minerais encontrados aqui são tão raros que só foram vistos em Marte. Por pelo menos algumas centenas de anos, o solo aqui tem fumegado continuamente. A princípio, os exploradores pensaram que isso se devia a um vulcão ativo, mas acontece que a fumaça vem de outra coisa. O solo das Smoking Hills contém enxofre e carvão, e quando esses materiais se misturam com o oxigênio, eles pegam fogo espontaneamente e continuam queimando. Mas não tenha nenhuma ideia aventureira sobre a visita. O ambiente aqui é extremamente severo, a fumaça tóxica e as temperaturas podem ser perigosamente altas. Portanto, eu tentaria Orlando. A Nova Zelândia é famosa por suas paisagens deslumbrantes, mas também tem um tesouro escondido no subsolo. Nas profundezas de algumas cavernas na ilha norte do país, você pode encontrar uma maravilha natural hipnotizante. Para vê-la, é preciso descer mais de 46 metros em uma série de cavernas escuras e sinuosas. À medida que se aprofunda, você entrará na escuridão total até chegar ao teto da caverna, que está repleto de criaturas minúsculas e brilhantes. Esses são os glowworms nativos da Nova Zelândia, que são as larvas de um tipo especial de mosquito-fungo encontrado apenas nesse país. Eles emitem uma luz azul brilhante para atrair a presa.
Se tiver a chance de fazer um passeio por essas cavernas, a sensação é de estar flutuando em uma galáxia, com milhares dessas estrelas vivas brilhando acima e seu brilho refletindo na água abaixo do seu barco. É uma visão incrível, como entrar em um mundo mágico e brilhante. O México é o lar de uma das cavernas mais incríveis do mundo, chamada de Caverna dos Cristais. Se você acha que já viu cristais grandes antes, espere até ver estes. Por volta de 1910, mineiros da cidade de Naica, Chihuahua, descobriram uma caverna cheia de cristais de selenita transparentes. Mas foi somente 90 anos mais tarde que eles encontraram uma caverna ainda mais incrível, repleta de cristais enormes, alguns com até 12 metros de comprimento e pesando até 55 toneladas. Os cientistas acreditam que há 26 milhões de anos, água quente e rica em minerais encheu essa caverna, permitindo o crescimento desses enormes cristais. Acredita-se que os cristais de Naica sejam os maiores do mundo, fazendo com que as pessoas que estão próximas a eles pareçam minúsculas. Entretanto, explorar a caverna não é fácil. Em seu interior, as temperaturas chegam a 57 graus Celsius. Mesmo com proteção, as pessoas só podem ficar lá dentro por 20 a 30 minutos. É um lugar extraordinário, mas não exatamente confortável para os seres humanos. Mauritius é famosa por suas belas praias e águas azuis cristalinas, mas também tem uma ilusão de ótica impressionante em seu canto sudoeste, que parece uma cachoeira subaquática. Embora pareça que a água está fluindo para o oceano, o que você está vendo na verdade é um truque de luz do fundo do mar. A ilha fica em uma plataforma oceânica com apenas 152 metros de profundidade, mas logo após a borda ela desce até 4 quilômetros de profundidade. Essa queda cria a ilusão de uma cachoeira, pois as correntes empurram a areia e as partículas para a borda, fazendo com que pareça que a água está caindo em cascata. Portanto, embora não seja uma cachoeira subaquática de verdade, é definitivamente uma visão legal de se ver de um barco. Este é um lugar que pode lhe dar calafrios ou deixá-lo maravilhado, dependendo de quando você o visitar. Perto da pequena cidade de Gryfino, na Polônia, há uma floresta de pinheiros com uma estranha reviravolta. Todos eles estão dobrados em suas bases. Durante o dia, essas árvores com suas curvas acentuadas de 90 graus parecem fascinantes e até um pouco extravagantes. Você pode até encontrar um lugar confortável para se sentar se estiver fazendo um piquenique. Mas se você visitar a Crooked Forest à noite, ela terá uma atmosfera totalmente diferente. Uma fina camada de neblina paira ao redor, fazendo com que a floresta pareça estranha e um pouco assustadora. Além disso, os cientistas ainda não sabem ao certo por que as árvores são curvadas dessa forma. E então, você prefere vê-la à luz do dia ou na misteriosa escuridão da noite? Uau! Não fique chateado, mas a Lua está encolhendo e ficando enrugada, como uma uva se transformando em uma passa. Isso acontece porque nosso satélite natural vem retendo seu calor interno há mais de 4 bilhões de anos, mas seu núcleo está gradualmente esfriando e se tornando mais denso, como eu. Ao contrário da casca flexível de uma uva, a superfície da Lua é bastante frágil, o que faz com que se formem falhas onde diferentes seções da crosta se empurram umas contra as outras, levando ao que os cientistas chamam de terremotos lunares. Até o momento, nosso satélite encolheu cerca de 45 metros de circunferência. É uma mudança tão pequena que não afetará a aparência dos eclipses ou as fases da Lua. Nem mesmo os ciclos de maré serão impactados, pois a massa não mudou de fato. Esse processo de encolhimento não nos atingirá diretamente aqui embaixo, mas isso não significa que todos os seres humanos estejam seguros. Os terremotos lunares causados pelo processo de encolhimento têm sido uma preocupação há anos. Durante as famosas missões Apollo, os astronautas da NASA deixaram sismômetros em diferentes pontos da Lua. Esses são dispositivos capazes de identificar a atividade sísmica na superfície do nosso satélite com precisão excepcional. O equipamento ficou em operação por vários anos e conseguiu captar mais de 12 mil tremores lunares com magnitudes de 2 a 5. Até 1977, a equipe conseguiu identificar 4 tipos distintos de abalos. Alguns, como os causados por impactos de meteoritos, eram relativamente fáceis de identificar. Mas a causa dos chamados terremotos lunares superficiais continua sendo um mistério para os cientistas, o que pode ser um obstáculo para futuras missões por lá.
Como o nome sugere, os abalos sísmicos lunares rasos ocorrem relativamente perto da superfície, geralmente entre 50 e 220 quilômetros abaixo da crosta. Pesquisas recentes sugerem que eles são desencadeados pela compressão da superfície da Lua, levando à formação de falhas de empuxo, em que uma camada da superfície é empurrada para cima e sobre outra. Esse estudo também descobriu onde estavam os epicentros das falhas mais fortes. Tudo começou na região do Polo Sul, exatamente onde queremos nos estabelecer. O interesse nessa área atingiu seu ápice em 2023, quando a missão Chandrayaan-3 da Índia aterrissou com sucesso e implantou um rover para explorar a região. A NASA também tem planos para o mesmo local, e sua meta ambiciosa é levar astronautas até lá pela primeira vez. A missão Artemis 3, programada para 2026, tem atualmente 13 possíveis pontos de pouso no Polo Sul, representados pelos quadrados azuis aqui. Uma das opções está situada em uma característica geológica chamada Dugger-Lash Ring 2, que é uma área estratégica para exploração. É possível que haja gelo, pois partes dali estão completamente no escuro, mas perto o suficiente de áreas com luz solar, o que é crucial como fonte de energia. Agora, observe os pontos cor-de-rosa no mesmo mapa. Eles representam possíveis epicentros dos terremotos lunares mais fortes registrados pela missão Apollo. Isso significa que as falhas de empuxo na área podem ser relativamente jovens e potencialmente ativas, representando um perigo real para a tripulação da Artemis 3. Esses astronautas viajarão para a órbita lunar ao longo de 30 dias, e 2 membros da tripulação descerão à superfície, passando cerca de uma semana no Polo Sul. Suas caminhadas serão particularmente desafiadoras devido às temperaturas extremas dessas regiões permanentemente sombreadas. A presença de terremotos e possíveis deslizamentos de terra só aumenta o perigo dessa missão, pois esse fenômeno é muito mais assustador do que os tremores. O abalo lunar mais forte já registrado teve uma magnitude de 5,7. Você pode pensar que isso não é grande coisa, considerando que os países como Chile, Colômbia e Papua Nova Guiné sofreram tremores de magnitude semelhante em 2023 sem danos significativos. Mas a atração gravitacional na Lua é relativamente mais fraca do que na Terra. Portanto, o que parece ser uma sacudida suave em nosso planeta pode ser um evento que realmente abala o solo lá em cima. Isso acontece porque não há uma conexão tão firme à superfície da Lua como na Terra, o que significa que as ondas sísmicas podem fazer com que a superfície se mova mais livremente. Há também uma grande diferença na duração. Os terremotos geralmente duram entre 10 e 30 segundos, sendo que alguns chegam a até 2 minutos. Um lunar pode se estender muito mais do que isso. Nosso satélite é essencialmente uma esfera sólida, rígida e seca. Portanto, quando um abalo sacode sua superfície, ele ressoa poderosamente sem nenhum meio natural de dissipação. Os tremores lunares podem durar uns bons 10 minutos ou até mais, com outros menores permanecendo por horas depois. Essas novas descobertas sobre terremotos lunares superficiais não mudarão os possíveis locais de pouso da Artemis 3 e também não afetarão a duração da missão. Isso porque estimar com precisão a frequência com que uma região específica sofre esses tremores é complicado e imprevisível. O que os cientistas sabem é que esses abalos superficiais não são muito comuns e representam um baixo risco para missões de curto prazo. Mas essa situação muda completamente se considerarmos a habitação de longo prazo dela, e isso pode acontecer mais cedo do que esperamos. A missão Artemis 3 representa um primeiro passo importante em direção à colonização espacial. A China também está dando os primeiros passos para estabelecer uma base permanente no Polo Sul do nosso satélite até 2040. Sua estratégia envolve a utilização da impressão em 3D e a produção de tijolos a partir do solo lunar para a construção da base. Isso definitivamente parece fascinante, mas montar uma configuração como essa traz uma série de desafios, incluindo lidar com a intensa radiação cósmica, a falta de água e, é claro, terremotos de longa duração. Ao longo de bilhões de anos, a superfície da Lua foi atingida por asteroides e cometas, fazendo com que pedaços se desprendessem constantemente dos impactos. Por causa disso, todo o material da superfície é muito pouco compactado. Assim, quando ocorrem terremotos, as encostas na mesma área podem se tornar suscetíveis a deslizamentos de terra ou à abertura de novas falhas. Futuros assentamentos localizados muito próximos a essas encostas instáveis podem colocar em risco todos os que viverem dentro dessas bases. A poeira lunar acrescenta outra camada de complexidade, porque sem erosão ou água para suavizá-la, ela pode endurecer a ponto de ficar tão dura quanto vidro.
Se realmente quisermos entender como os terremotos podem ser perigosos para as pessoas que habitarem e trabalharem na Lua no futuro, as agências espaciais ainda precisam mapear e obter novos dados sísmicos. E não apenas do Polo Sul, mas de todo o satélite. Em 2025, a missão Farsight Seismic Suite, ou FSS, planeja implantar 2 dos sismômetros de maior precisão já construídos na cratera Schrödinger, localizada no lado escuro da Lua. Descobrir o que está acontecendo no solo é fundamental para compreender a complexa estrutura lunar e sua dinâmica interna. Quero dizer, os cientistas ainda estão tentando descobrir se a falta de atividade sísmica registrada no lado mais distante do nosso satélite se deve ao fato de os instrumentos atuais não serem capazes de detectá-la, ou se isso acontece em razão de algum tipo de interferência do material derretido no manto. Quando tiverem essa resposta, será mais fácil entender completamente o fenômeno dos terremotos lunares superficiais e avaliar suas implicações para futuras vizinhanças por lá. Você já deve ter ouvido falar que a Terra também está encolhendo, mas é um processo diferente. Basicamente, a Lua está ficando menor principalmente porque seu núcleo está esfriando naturalmente. O núcleo daqui também está se resfriando, mas nosso planeta tem essa crosta com placas tectônicas, ao contrário do nosso satélite que tem apenas uma placa. Portanto, a energia do núcleo terrestre desloca essas placas ou sai por meio de erupções vulcânicas. Na verdade, a Terra está perdendo massa em geral devido à perda atmosférica. Ela elimina cerca de 45 milhões de quilos de massa por ano, principalmente devido a uma atmosfera com vazamentos. A gravidade não é forte o suficiente para reter as partículas mais leves, como o hidrogênio e o hélio, que escapam para o espaço. Mas não se preocupe, esses números não são motivo de alarme, considerando que a atmosfera do nosso planeta pesa cerca de 5 quatrilhões de toneladas. Um número que eu não consigo nem imaginar. Em outras palavras, seriam necessárias muitas vezes a idade atual do universo para que ela evaporasse completamente. Bem, isso me faz respirar mais aliviado. E quanto a você? A Lua está enferrujando, e é provável que isso esteja acontecendo por causa da Terra. Você poderia dizer que, como elas estão a mais de 370 mil quilômetros de distância, dificilmente podem influenciar diretamente uma outra dessa forma. Mas elas realmente têm uma conexão especial. A Lua também afeta nosso planeta natal, e você pode ver isso ao observar as marés oceânicas. À medida que a Terra gira, a força gravitacional da Lua puxa a água para o lado mais próximo da Terra. Isso cria uma protuberância. Ao mesmo tempo, outra protuberância se forma no lado oposto porque nosso planeta gira. Isso causa uma força centrífuga. E então, o planeta continua a girar sob essas protuberâncias, razão pela qual temos 2 marés baixas e 2 marés altas todos os dias. Além disso, a Lua oscila de vez em quando, inclina-se mais ou menos e causa mudanças nas marés oceânicas. E, em contrapartida, a atmosfera da Terra está enferrujando nosso satélite. Ferrugem é aquela substância avermelhada que você vê em portões ou pregos velhos. Ah, e você conhece os penhascos Vermilion e o Grand Canyon? Eles também têm essa cor vermelha específica, graças ao ferro enferrujado nas rochas. Ele se forma quando o ferro reage com oxigênio e água. A ferrugem é comum até mesmo em Marte. A cor característica do planeta vem da ferrugem, que está lá há muito tempo. Foi assim que o planeta vermelho ganhou seu apelido em primeiro lugar. Normalmente, não se diria que a Lua é um lugar que enferruja tão facilmente, pois é seca e não tem uma atmosfera. Mas uma espaçonave estudou a Lua em 2008 e detectou espectros, comprimentos de onda da luz, que refletiam em diferentes superfícies da Lua. Por isso, ela pôde analisar melhor a superfície lunar. Os dados que ela trouxe mostraram que os polos lunares tinham composições diferentes das do restante da Lua. Eles tinham rochas que continham muita hematita. Esse é um tipo específico de óxido de ferro, ou simplesmente ferrugem. Ninguém esperava isso porque não deveria haver tanta ferrugem na Lua, considerando as condições de lá. Mas sabemos que há um pouco de água na superfície do nosso satélite. É por isso que surgiram algumas novas teorias sobre diferentes minerais que a Lua poderia estar escondendo. É possível que eles tenham se formado porque a água reagiu com as rochas. Para que o ferro adquira essa tonalidade enferrujada, ele precisa de algo que chamamos de oxidante. Essa é uma molécula que remove os elétrons de materiais como o ferro, como o oxigênio. Mas o vento solar continua atingindo a Lua o tempo todo e traz consigo o hidrogênio. E o hidrogênio tem um efeito oposto. Ele fornece elétrons a outras moléculas. A Terra tem seu escudo contra o vento solar, é o nosso campo magnético. Mas a Lua não tem essa proteção e, por isso,
a ferrugem não deveria se formar em sua superfície. Mas esse processo ainda acontece e pode ser culpa da Terra. A Lua em si não tem uma atmosfera que possa fornecer oxigênio suficiente para o ferro enferrujar. Mas aparentemente, nosso planeta é generoso o suficiente para doar parte de sua própria atmosfera. O oxigênio da nossa atmosfera percorre todo o caminho até a Lua, seguindo algo chamado magnetotail. Trata-se de uma longa extensão do campo magnético da Terra, que pode alcançar o lado mais próximo da Lua. É exatamente aí que a maior parte da hematita foi encontrada. E durante a lua cheia, o magnetotail bloqueia 99% do vento solar, que normalmente influenciaria mais a Lua. É como se houvesse uma cortina temporária sobre sua superfície, o que dá tempo suficiente para a formação da ferrugem. Mas ainda há uma coisa importante necessária para o aparecimento da ferrugem: a água. Não é fácil encontrar a água se você decidir fazer uma caminhada pela Lua. A maior parte dela está congelada e escondida em áreas que sempre permanecem em sombras frias. Esses pontos estão muito distantes de onde a maior parte da hematita foi descoberta, por isso é difícil dizer como a água chegou lá. Mas há uma ideia interessante. Todas essas partículas de poeira que atingem a Lua podem estar liberando moléculas livres de água que estão presas na camada superficial do satélite. É assim que a água acaba se misturando com o ferro. Não sabemos exatamente em que consistem essas partículas de poeira. Elas podem estar carregando um pouco de água também. Quando atingem a superfície lunar, isso pode gerar calor, o que aumenta o processo de oxidação, formando mais ferrugem. Portanto, nosso planeta faz certas coisas que alteram a Lua, mas os humanos fazem o mesmo. Uma sonda que aterrissou na superfície lunar em 1949 foi o primeiro objeto feito pelo homem a tocar a Lua. Foi também nessa época que começamos a alterar a Lua de maneiras imprevisíveis. Os cientistas chamam isso de antropoceno lunar. É como uma analogia com o antropoceno da Terra, um período em que a atividade humana causou um grande impacto no planeta. Não é como se pudéssemos escolher um determinado ponto de partida quando essa atividade começou. Mas agora sabemos que as coisas que fizemos ao longo da história de nossa existência realmente mudaram o ambiente de nosso planeta natal. Ainda não há pessoas vivendo na Lua, mas já deixamos alguns rastros por lá. Depois que os humanos chegaram à Lua, tivemos muitas missões lá. Deixamos algumas espaçonaves e bandeiras, movemos o solo lunar, trouxemos bolas de golfe, equipamentos científicos e até mesmo alguns dejetos humanos. Planos para o futuro? Enviar mais missões para lá e até mesmo criar uma infraestrutura onde alguns de nós poderiam viver, estudar os recursos da Lua e enviá-los de volta à Terra. É por isso que é importante falar sobre o antropoceno lunar para nos lembrarmos de que precisamos ser responsáveis e cuidar de nosso patrimônio. Muitas pessoas estão confusas sobre por que às vezes vemos a Lua durante o dia. Algumas até acreditam que há algo novo que não acontecia antes, especialmente depois que começaram a compartilhar uma imagem de baixa resolução do que parece ser uma lua cheia no meio do dia. Alguns têm ideias bastante incomuns de que o Sol também não tem a mesma cor de antes. Supostamente, ele costumava ser mais amarelo. O Sol não mudou de cor, ele continua azul esverdeado. Mas é possível que o víssemos mais amarelo quando éramos mais jovens, porque antes a poluição não era tão ruim. E com relação à Lua, podemos vê-la tanto à noite quanto durante o dia. Ela é mais brilhante à noite porque não há luz vinda do Sol. Mas não é que ela vá a lugar algum durante o dia, ela ainda está lá, mas não a vemos durante a fase de lua nova. Isso dura alguns dias e durante esse período, a Lua se aproxima bastante do Sol. A luz dispersa vinda do Sol torna nosso satélite menos visível para nós. Por falar em fases da Lua, é fácil reconhecê-las quando você sabe em que deve prestar atenção. Primeiro, há a Lua Negra, que pode significar algumas coisas. Uma definição diz que ela ocorre quando temos 2 luas novas em um mês. Outra afirma que a lua negra ocorre quando não há lua nova em um mês. E isso só acontece em fevereiro. A lua azul não é chamada assim por causa da cor. É a terceira lua cheia em uma estação que tem 4 luas cheias. E uma superlua ocorre quando a lua cheia coincide com a maior aproximação da Lua com a Terra em sua órbita elíptica. É por isso que ela parece maior do que o normal. Às vezes, você pode olhar para o céu noturno e ver uma esfera assustadoramente vermelha lá em cima.
Não se trata de sinais de que nos dizem que o fim do mundo está chegando ou que lobisomens estão vagando por aí. Mas sim, a lua de sangue é uma boa inspiração para histórias como essa. Na realidade, é apenas um evento astronômico quando nosso planeta projeta uma sombra avermelhada na Lua. E isso acontece quando a Terra fica entre a Lua e o Sol, o que é chamado de eclipse lunar total. O pequeno companheiro da Terra capta um pouco da luz vermelha que vem da nossa atmosfera. É por isso que você vê essa cor específica. 23 de agosto de 2023, o dia em que a espaçonave indiana Chandrayaan-3 fez história ao se tornar a primeira a tocar o Polo Sul lunar, um lugar que normalmente não podemos ver da Terra. O que torna esse esconderijo lunar tão fascinante para os cientistas? Bem, ao que parece, ele está escondendo algo precioso: gelo lunar. Acredita-se que esse lugar seja mais abundante em gelo do que o que encontramos no norte. E não é difícil entender por que os cientistas estão tão entusiasmados com isso. É uma fonte de água congelada, e ela pode se tornar a chave para a construção de um lar lunar permanente, ou até mesmo abastecer missões para Marte. Os cientistas sabiam da existência desse gelo há mais de 2 décadas, desde que uma espaçonave da NASA o encontrou acidentalmente durante uma de suas missões. Então, em 2018, a NASA declarou triunfantemente que tinha 100% de certeza sobre isso, afirmando que o Polo Sul da Lua é abundante em água. Imagine o seguinte: os futuros colonizadores lunares poderiam aproveitar esse suprimento de água, o que poderia nos ajudar a sustentar a vida na estéril paisagem lunar. Além disso, ao dividir a água de forma inteligente em oxigênio e hidrogênio, poderíamos obter ar e combustível para foguetes. Tudo isso tornaria as missões lunares mais viáveis e autossustentáveis. É também um grande vislumbre do passado. Esse gelo antigo, talvez tão antigo quanto a própria Lua, poderia desvendar os profundos mistérios da Lua e da Terra. Mas parece que a água não é rara no espaço. Pode haver muitos planetas por aí onde a vida poderia se desenvolver. Sabemos disso porque começamos a encontrar vapor de água ao redor de estrelas, e essa água é notavelmente semelhante à do nosso próprio sistema solar. Essa descoberta sugere que a água da Terra veio originalmente do espaço. A água se forma ao redor das estrelas em uma nuvem de vapor extremamente quente. Em seguida, ela se transforma em gelo e adere a minúsculas partículas de poeira. Com o passar do tempo, essas partículas se unem e se tornam objetos maiores, como cometas, planetas e outros. Algumas delas se tornam cometas e planetas em nosso próprio sistema solar. E é assim que a água está se espalhando pelo universo. E pode ser como ela chegou ao nosso planeta e à Lua também. Os cientistas acreditam que o gelo lunar pode ter chegado aqui há muito tempo. Talvez tenha pegado carona em asteroides ricos em água que se chocaram com a superfície da Lua. Tudo isso tem grandes implicações para nós. O Polo Sul é uma tela ideal para a humanidade estabelecer uma verdadeira base lunar. Imagine cúpulas de tijolos conectadas por túneis subterrâneos secretos. Elas estarão cheias de pessoas ocupadas operando computadores. Outras estarão percorrendo a paisagem lunar em seus jipes, a caminho da mineração de recursos preciosos. Temos algumas ideias bem legais sobre como construir isso. Em primeiro lugar, você provavelmente imagina transportar da Terra abrigos pesados e que consomem muito dinheiro. Mas talvez haja uma maneira mais eficaz? Pense em nossa história como civilização. Toda vez que nos aventurávamos em um novo lugar, pesquisávamos os recursos disponíveis nos arredores e os usávamos para sobreviver e prosperar. Foi assim que nos espalhamos por nosso próprio planeta. E então, por que não poderíamos nos espalhar pela Lua da mesma forma? Agora, você pode se perguntar quais recursos a Lua pode oferecer. Sabemos do gelo, que pode ser transformado em água, mas podemos ver claramente que nosso satélite não tem vegetação exuberante e alimentos comestíveis. Bem, pode não ser óbvio, mas a Lua tem algo a oferecer: recursos minerais e luz solar. Ao contrário da Terra, onde o Sol nasce e se põe, os polos lunares oferecem uma bela vista. O Sol orbita graciosamente o horizonte o dia inteiro. Isso significa que ele pode fornecer uma fonte de energia quase ininterrupta. Imagine viver em um mundo banhado por uma luz solar perpétua. Tenho certeza de que os painéis solares vão adorar. Eu? Nem tanto. Ainda assim, podemos usar não apenas a luz do Sol, mas também seu calor. Honestamente, deveríamos usar tudo. Se ficarmos com metal de sobra ao produzir oxigênio, que encontremos um propósito para esse metal também.
Precisamos tratar o meio ambiente com responsabilidade, não apenas na Terra, mas também na Lua. É por isso que os cientistas estão aprendendo a transformar os recursos mais abundantes da Lua, o regolito, em tijolos resistentes. Eles têm sido bastante inventivos ao descobrir como criar tijolos lunares. Os cientistas querem usar o calor do Sol para derreter a poeira lunar, camada por camada, essencialmente criando uma impressora 3D para a poeira lunar. Os engenheiros também cozinharam tijolos usando fornos solares e trabalharam o solo lunar com micro-ondas. Eles se tornaram bastante hábeis nisso. Então sim, talvez possamos estabelecer uma pequena fábrica de tijolos na Lua e construir casas de regolito. É como Minecraft na vida real. Assim que você encontra um novo material bacana, precisa construir uma casinha com ele. Se forem bem-sucedidos, esses tijolos poderão ser usados para construir prédios inteiros, possivelmente cobrindo módulos infláveis ou dando nova vida a naves terrestres abandonadas. Então os astronautas precisarão se tornar pedreiros habilidosos? Bem, eles não farão tudo sozinhos. Teríamos que criar um pequeno sistema automatizado envolvendo robôs que trabalham em colaboração. Os seres humanos, é claro, supervisionarão o canteiro de obras. Apesar de toda essa automação, os cientistas acreditam que viver na Lua será, bem, digamos assim, aconchegante. Os projetos podem envolver alojamentos empilhados ou áreas multiuso. No entanto, também haveria alguns desafios. Na Lua, as coisas ficam extremas. Imagine temperaturas escaldantes que podem chegar a 100 graus Celsius durante o dia. E à noite, elas caem para um frio de 290 graus negativos. E não se trata apenas do clima. A Lua é incessantemente exposta à radiação solar, aos raios cósmicos e aos impactos de micrometeoritos. Todos esses fatores desgastam gradualmente qualquer coisa em sua superfície. Outro grande desafio é a poeira lunar. Na Lua não há ar para respirar e a poeira pode causar problemas. E essa não é apenas uma poeira comum. Ela é super pegajosa e pode até fazer os astronautas espirrarem e ficarem com os olhos lacrimejantes, como se estivessem com febre do feno lunar. Ela também pode danificar equipamentos e trajes espaciais. Não é algo com que se queira mexer. Os cientistas descobriram que a poeira é produzida quando meteoros atingem a Lua, criando partículas minúsculas e cacos de vidro afiados. É tóxica e suas partículas minúsculas podem flutuar na baixa gravidade lunar, dificultando a respiração. Ao contrário da Terra, a Lua não tem vento ou chuva para limpá-la. Portanto, agora os cientistas estão estudando para descobrir como evitar que esse problema preocupante arruine toda a missão. Esse paraíso lunar é mais do que aparenta. Os cientistas também querem se aprofundar nos mistérios das ondas eletromagnéticas de baixa frequência. Essas ondas são sussurros dos confins do universo. Esses sinais elusivos permaneceram ocultos de nós por muito tempo. Nós só captamos uma cacofonia de rádio e outros ruídos de fundo, mas só isso. No entanto, no lado escuro da Lua, podemos finalmente registrá-los e estudá-los. O estudo dessas ondas ajudará os cientistas a desvendar os segredos das origens do universo. Não se trata apenas da Terra ou da Lua. Estamos falando de olhar para trás, para os primórdios do nosso mundo. Nosso novo laboratório lunar pode nos ajudar a reformular para sempre nossa compreensão do cosmos. Então, a NASA tem grandes planos para a Lua agora. Sua missão Artemis concluiu com sucesso o retorno à Terra em dezembro de 2022, após quase um mês no espaço. Ela se aventurou muito além da Lua. Essa missão comprovou as capacidades de alguns de nossos recentes desenvolvimentos tecnológicos que nos ajudarão a explorar Marte. O objetivo da Artemis é estabelecer uma presença duradoura na Lua. Eles querem criar uma porta de entrada, como uma estação espacial em órbita ao redor do satélite, para ajudar no pouso. A missão Artemis 2 está programada para levar astronautas à órbita lunar em 2024. E durante a Artemis 3, que deve ocorrer em meados da década de 20, 2 astronautas pousarão perto do Polo Sul da Lua. É bem possível que uma base lunar seja construída nas próximas 2 décadas. Portanto, fique ligado. Ok, eu oficialmente desisto da esperança de que a Lua seja feita de queijo, gente. Uau, nem mesmo Goda! A bola lunar brilhante, ou uma banana torta, ou a metade de uma moeda, dependendo da fase em que está, tem diferentes camadas em seu interior, assim como a Terra. Uma dessas camadas é chamada de núcleo interno.
Há cerca de 20 anos, os cientistas estavam observando como a Lua girava. Usando esses dados, eles concluíram que ela tinha um núcleo externo fluido, mas o núcleo interno era difícil de ser estudado, então eles não sabiam se era sólido como uma rocha ou derretido como um líquido quente. Mas agora as coisas estão mais claras. Os astrônomos reuniram dados de diferentes missões, incluindo a missão Apollo, em que os astronautas foram à Lua e coletaram informações. Além disso, eles usaram uma técnica especial chamada dados sísmicos. Esse método consiste em estudar como as ondas sonoras se movem através das coisas. Tomemos como exemplo os terremotos em nosso planeta. Quando ocorre um terremoto, ele cria ondas que atravessam o solo. Os cientistas podem detectar e analisar essas ondas para saber mais sobre o interior da Terra. A mesma ideia pode se aplicar a outros objetos em nosso sistema solar, como planetas ou, neste caso, a Lua. Quando ocorrem terremotos ou moonquakes, eles geram ondas sonoras. Ao ouvir e estudar cuidadosamente essas ondas, os cientistas podem criar um mapa detalhado do que há dentro do objeto. Eles podem descobrir coisas como as diferentes camadas, do que são feitas e como estão dispostas. Para verificar o interior profundo da Lua, os cientistas também usaram algo chamado laser ranging. Esse método mede a distância entre a superfície da Terra e a Lua com muita precisão. E tadã! O núcleo interno do nosso satélite natural é uma bola densa e sólida feita de ferro, exatamente como na Terra. Ele tem cerca de 500 km de largura, o que equivale a quase 15% do tamanho da Lua inteira. Os pesquisadores também encontraram evidências que apoiam a teoria de que a camada entre a superfície da Lua e seu núcleo, chamada de manto, tem se movido à medida que a Lua evolui ao longo do tempo. Esse movimento é algo que chamamos de revolvimento do manto lunar e pode explicar por que encontramos elementos ricos em ferro na superfície lunar. O material do manto acaba sendo levado para cima e a rocha vulcânica permanece na crosta da Lua. Alguns dos materiais dessa rocha eram muito densos, como eu. Então eles simplesmente afundaram de volta no material mais leve da crosta até o limite entre o núcleo e o manto. É como um ciclo em que o material do manto da Lua sobe durante a atividade vulcânica, carrega elementos ricos em ferro para a superfície e depois afunda novamente. Há outro mistério que os cientistas vêm tentando resolver, o que fez com que o campo magnético da Lua enfraquecesse e quase desaparecesse ao longo do tempo. Parece que agora que sabemos sobre o núcleo de ferro e a reviravolta global do manto, poderemos obter mais respostas sobre o campo magnético da Lua. Saber como é o núcleo interno pode nos ajudar a entender melhor a história da Lua, bem como a história de todo o nosso sistema solar. Uma das teorias amplamente aceitas sobre a origem da Lua diz que houve uma colisão maciça entre a Terra em seus estágios iniciais e outro objeto misterioso em nosso sistema solar. É a chamada teoria do grande impacto, e essa colisão foi tão forte que arrancou um grande pedaço da Terra primitiva e derretida. Se você colocasse uma moeda ao lado de uma ervilha verde, teria uma boa ideia do tamanho do nosso planeta em comparação com a Lua. Esse pedaço foi então enviado para a órbita do nosso planeta. E isso pode ter acontecido cerca de 95 milhões de anos após a formação do nosso sistema solar. O objeto que colidiu com a Terra poderia ter cerca de 10% da massa do nosso planeta natal e aproximadamente o tamanho de Marte. Isso faz sentido, afinal, a Terra e a Lua têm composições semelhantes. É claro que existem outras ideias sobre como a Lua se formou. Uma delas diz que a força gravitacional do nosso planeta a capturou. Isso significa que a Lua era apenas um objeto que passava inocentemente por ali quando, de repente, foi atraído e puxado para a órbita da Terra. Existe até a hipótese de que a Terra roubou a Lua de Vênus. Nesse caso, a Lua não deve se queixar. Acho que a vista é muito melhor aqui. Então sim, a Lua e a Terra são semelhantes no que diz respeito a rochas e alguns minerais, mas a Lua não tem a mesma atmosfera do nosso planeta. Sua atmosfera é fina e consiste em alguns gases estranhos que incluem potássio e sódio, o que não é algo que se pode encontrar na atmosfera de Marte, Vênus ou Terra. E as rochas da Lua não contêm água, mas isso não significa que não haja água lá em cima. Há muito tempo, no século XVII, os astrônomos viram grandes manchas escuras na superfície da Lua. Um desses astrônomos achou que essas manchas pareciam oceanos, então as chamou de Maria, que significa mares em latim. Outros astrônomos também fizeram mapas da Lua e usaram o termo Maria para descrever essas manchas escuras. Por exemplo, Mare Tranquillitatis, traduzido como Mar da Tranquilidade, onde a Apollo 11 fez seu pouso.
Mas parece que essas manchas escuras não são de fato oceanos. Elas são planícies feitas de lava endurecida que entrou em erupção há muito tempo. Essas erupções vulcânicas deixaram para trás áreas lisas e planas chamadas de planícies de basalto. No final do século XIX, um observador do céu estudou a Lua e descobriu que ela não tinha uma atmosfera. Sem uma atmosfera, não há nuvens nem ar para evitar que a água evapore. Portanto, os cientistas pensavam que qualquer água na Lua desapareceria imediatamente. Eles acreditavam que a Lua era totalmente seca. Mas então, em 1961, um físico teve uma ideia diferente. Ele apontou que poderia haver água na Lua em áreas especiais chamadas regiões permanentemente sombreadas. Esses são pontos na Lua onde o Sol não brilha, portanto eles permanecem escuros o tempo todo. Assim, o gelo de água poderia existir nessas áreas escuras porque elas são extremamente frias e o gelo não evaporaria. Mas, quando os astronautas das missões Apollo foram à Lua, eles trouxeram de volta amostras do solo e os cientistas não encontraram sinais de água nelas. Assim, todos voltaram a pensar que a Lua era completamente seca. Nos anos 1990, a NASA concentrou-se nessas crateras sombreadas e encontrou altas concentrações de hidrogênio, o que significa que poderia haver gelo nos polos da Lua. Eles ainda não tinham certeza, então continuaram cavando e, depois de algum tempo, encontraram hidrogênio preso dentro de minúsculos grânulos de vidro vulcânico. Como não há vulcões ativos na Lua atualmente, isso significa que é provável que havia água na Lua quando esses vulcões entraram em erupção há muito tempo. Além disso, poderia haver muito mais água nos primórdios da nossa Lua. Em 2020, a missão Sofia, da NASA, nos mostrou o que estávamos procurando há muito tempo. Afinal, existe água na Lua. Acontece que a água está escondida entre os grãos de poeira lunar ou grudada na superfície nas áreas iluminadas pelo Sol da Lua. Portanto, não há oceanos como os que temos na Terra, mas pelo menos há alguma coisa. Mas a pergunta permanece. Como a água chegou até lá? Parece que a Lua teve uma história caótica na época em que estava se formando, como provavelmente a maioria dos planetas e luas do nosso sistema solar. Portanto, há algumas evidências de que a água chegou lá por meio de cometas que atingiram sua superfície nos velhos tempos, ou talvez continue chegando por meio daqueles que estão se chocando contra a Lua atualmente. Estamos falando de uma situação caótica em que micrometeoritos gelados colidem com a superfície da Lua. E a poeira faz uma bagunça ainda maior ao interagir com o vento solar. Mas estamos aguardando para saber mais sobre isso. Porque, como todos sabemos, quando se fala em água, inevitavelmente também se fala em vida. É por isso que queremos saber mais sobre, por exemplo, todo aquele gelo escondido nas crateras polares da Lua. Talvez ele possa nos ensinar mais sobre como a vida se desenvolveu na Terra. Talvez os cometas tenham trazido todos os elementos necessários para cá. E se alguns desses elementos também estiverem presos no gelo da Lua?